gente vai saber direitinho, a Boni vai falar a respeito. Claro, a gente vai abordar outros temas em relação ao Código de Trânsito aqui de São Paulo, do Brasil, né? Mas principalmente focalizando aqui também em São Paulo. Mas a gente vai falar dessas pontuações, porque existe aí quantos pontos são que você pode ter, até quantos pontos pode ter na carteira, até qual que é o ponto que já suspende a carteira, já suspende de forma imediata, como se apaga tudo do prontuário. A gente vai saber tudo sobre pontuação e essa conta mágica aí que o Albuani tem, que ele vai contar aqui pra gente. Albuani, mais uma vez prazer falar com você, ao vivo aqui no Cidade Dentro da Cidade, aqui na Guardiã da Notícia. Tá tudo bem, Albuani? Fred, bom dia a você, a toda a equipe da Guardiã da Notícia, a todos que nos assistem e nos acompanham. E hoje tem novidade, né, Fred? Você já deu um spoiler aí, já adiantou. Nós vamos aí falar de pontuação. E os condutores que têm ponto na CNH e estão preocupados com a suspensão do direito de dirigir, né, que é uma situação bem complicada. Esse é o grande momento de acompanhar aqui a nossa entrevista e tirar suas dúvidas. É isso mesmo, é importante prestação de serviço também para você ficar atento em relação à pontuação da carteira, até para você não ser surpreendido aí, ficar com a licença suspensa aí de dirigir em São Paulo. Boni, então vamos falar. Nós tivemos uma mudança na pontuação, né? Aliás, foi no governo Bolsonaro que houve essa mudança da pontuação no âmbito nacional, né? Então, que claro, vale para todo o território brasileiro. Queria que você explicasse essa mudança primeiro de pontuação para quem está nos acompanhando. Antes era menos, era 21 pontos, se não me engano, eu não vou lembrar agora, e aumentou-se aí a pontuação da CNH. Por favor, Boni. Então, Fred, o que acontece, né? Com a nova Lei 14.071 de 2020, realmente gestão Bolsonaro, inclusive eu estava presente lá no Congresso Nacional nessa época, né? Eu estava no mandato de vereador, protagonizei várias alterações no CTB. Então, o que eu falo aqui é com muito fundamento, né? Eu participei da comissão especial que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, que aprovou a Lei 14.071, liderei o PSL sobre essa discussão das novas regras de trânsito, né? Então, quer dizer, eu falo com muito à vontade, com muita propriedade. Eu quero recordar que antes da mudança da lei, de 2020, ela passou a vigorar exatamente 14 de abril de 2021. Foi aprovada em 2020, teve um período de vacância de 6 meses e passa a vigorar em 2021. E como que era a regra anterior a 2021? O condutor, qualquer condutor que atingisse 20 pontos no período de 12 meses, teria sua CNH suspensa de no mínimo 6 meses, podendo chegar até 12 meses, ficando proibido de dirigir qualquer tipo de veículo. Muitas vezes o condutor questiona, mas eu cometi infração na categoria A, com a minha motocicleta, suspende também a categoria B? Sim, suspende o seu direito de dirigir. Dirigir o quê? Qualquer tipo de veículo. Então, a partir do momento que você esteja cumprindo a pena de suspensão da sua CNH, você está impossibilitado de dirigir qualquer tipo de veículo. Mas, Albuani, eu trabalho, eu sou profissional na área. A lei não tem coração, infelizmente, não tem sentimento. A regra aplica-se a todos. Você vai ficar impossibilitado de exercer a sua atividade profissional se você exerce a atividade remunerada e tem a CNH suspensa. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. Os radares estão fiscalizando. Hoje a fiscalização é por sistema eletrônico, multa e suspende a tua CNH. Então nós temos que entender esse processo para evitar problemas na profissão e problema também de locomoção com veículos, né? Seja moto, seja moto ou seja automóveis. Então vamos lá. Antes, 20 pontos já era. E agora? Continua. 20 pontos. Como assim, Boni? Mas não são 40 pontos, né? A grande pergunta seria essa. Não mudou a lei, não são 40 pontos? Não. Dependendo da circunstância, pode ser 20. Porque o que trouxe a nova legislação? A nova legislação, ela fez uma dosagem na pontuação no período de 12 meses, de acordo com a natureza da infração. Como assim? Se você é um condutor particular e nesse período de 12 meses atingiu 20 pontos e entre esses 20 pontos tem tem duas infrações gravíssimas,
no período de 20 pontos, de 12 meses, que computou esses 20 pontos, e entre essas várias infrações tem duas gravíssimas. A tua suspensão de 6 meses no mínimo, chegando até 12, vai ser nos 20 pontos. Agora, se nesse período de 12 meses, você teve apenas uma infração gravíssima, a contagem vai ser de 30 pontos. Se atingir 30 pontos no período de 12 meses, suspensão do direito de dirigir, de 6 a 12 meses. E se esse condutor cometeu várias infrações, e entre elas não tem nenhuma gravíssima, a suspensão será nos 40 pontos. Então, perceba que, de acordo com a natureza, com o tipo da infração, a suspensão pode ser com 20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos. Só para recordar, se o condutor não tiver nenhuma infração gravíssima, suspensão só nos 20 pontos. Se no período de 12 meses ele tiver uma gravíssima, suspensão nos 30 pontos. Se tiver duas gravíssimas, suspensão nos 20 pontos. Nada mudou para esse condutor que teve duas gravíssimas. Porém, a lei ressalta uma questão que, inclusive, né, foi proposta junto ao relator do deputado à época, Aboane. Tira dessa regra os profissionais que exercem atividade remunerada. O condutor que exerce atividade remunerada, ele só vai ter a CNH suspensa se atingir 40 pontos, independente se ele tiver infração gravíssima ou não, né? Foi uma proposta de assegurar o direito ao trabalho, de criar um diferencial entre o profissional e o particular, e lógico que tem que ter esse diferencial, né? Quantas horas por dia dirige um profissional? Quantas horas por dia dirige um condutor particular? Então, em razão dessa proporcionalidade de tempo de direção ali em via pública, lógico, o profissional está muito mais sujeito a ter essa nega suspensa do que o particular. Então, a lei criou esse diferencial. E a Boane, só para a gente tentar recordar aqui, para a gente citar algumas punições, até para quem está nos acompanhando, por exemplo, a leve, o que seria a leve? Você cometer o que seria a leve? A média, a grave e a gravíssima. Alguns exemplos, só para a gente tentar mostrar aqui, deixar caracterizado para quem está nos acompanhando aí, a Boane. Sim, então vamos lá, né? O artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro, ele classifica as infrações de trânsito como infração gravíssima, grave, média, leve, né? Lembrando, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. Aí entra naquela contagem que nós acabamos de falar. Tá? Os valores, gravíssima, R$ 294, arredondando em centavos, né, para ficar mais fácil o entendimento. Grave, R$ 195, média 130 e leve R$ 88. Esses são os valores. Detalhe, tem algumas infrações que elas são agravadas. Vamos dar um exemplo? Quando eu excedo a velocidade acima de 50% da máxima permitida da via, né? Eu tenho uma via ali, uma velocidade de que seja 50 por hora, eu passei a 78 km por hora, né? Eu excedi acima de 50%, essa infração vai ser de natureza gravíssima, multiplicada por 3. Então, o valor se multiplica, vai para aproximadamente R$ 880 uma multa dessa, porque a lei falou assim, olha, isso é uma infração agravada. Dirigir sob influência de álcool. Infração gravíssima, 10 vezes. 10 vezes o valor de 294. Só que tem um detalhe. Essas duas infrações que eu acabei de falar, gravíssimas, elas são autossuspensivas. O que eu estou dizendo? Não tem nada a ver com questão de pontuação, né? Nada. A CNH deve ser suspensa automaticamente de quem excede a velocidade acima de 50%, de quem dirige alcoolizado, ou se um motociclista estiver conduzindo a moto sem o capacete. É uma gravíssima que também é autossuspensiva. Ela suspende a CNH automaticamente. Artigo 170, ameaçar pedestre que esteja atravessando a via pública, gravíssima, com suspensão da CNH. Estacionar em desacordo com a regulamentação na Zona Azul, grave, 5 pontos. Né? Buzinar qualquer pretexto, uma infração leve.
Estacionar em local proibido, uma infração média. Então, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele classifica as infrações de acordo de acordo com a sua gravidade, mas podendo ser gravíssima, grave, média, leve. Né? E o processo de suspensão de duas formas. Ou pela quantidade de pontos, na regra que nós explicamos, ou por uma única infração que gere automaticamente a suspensão do direito de dirigir. Né? Então, nós conseguimos aqui explicar um pouquinho. E, Aboni, você tinha dito semana passada uma conta mágica aí para o pessoal que poderia chegar. É claro que não é para ficar cometendo erros no trânsito, mas é para a pessoa saber a conta mágica. Como que seria essa conta mágica, Aboni? Que eu fiquei curioso desse. Eu estou uma semana curioso querendo saber aí e chegou o momento, Aboni. Eu tenho certeza disso, que você nem dormiu, Fred, pensando nessa conta aí que eu comentei, né? De 79 pontos, não foi isso, Fred? Foi isso, eu até estranhei. Falei 79, mas aí é ponto que eu posso até emprestar se eu quiser, sim, Aboni. É verdade. Vamos lá explicar isso então. Bom, existe sim, está previsto no artigo 261, inciso 5º, parágrafo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, esta possibilidade é só para os profissionais, os condutores que exerçam atividade remunerada. Né? Tem que estar na CNH do condutor EAR, exerce atividade remunerada. Consequentemente, o condutor que exerce atividade remunerada, se ele atingir no período de 12 meses, de 30 até 39 pontos, ele tem a opção, não é uma obrigação, é uma opção desse condutor, fazer um curso preventivo de reciclagem. É um cursinho que ele vai em algum centro de formação de condutor, se inscreve, estuda em casa, depois faz uma provinha lá junto ao sistema do Detran, e feita essa prova, os 39 pontos estão excluídos da sua CNH. Porém, se esse condutor continua cometendo infração de trânsito, e atinge os 40 pontos no mesmo período de 12 meses, a sua CNH vai ser suspensa, porque ele só pode excluir essa pontuação uma vez a cada 12 meses. Né? Então, se ele excluiu 39 pontos e voltou a cometer 40, a CNH vai ser suspensa. Então, fazendo conta rápida, 39 com 40, 79 pontos este condutor teve que atingir no período de 12 meses para ter a sua CNH suspensa. Pronto, é um mistério. Ah, o mistério foi revelado. Mas poucas pessoas sabem, viu? Raríssimos condutores têm essa informação. E muitas vezes o condutor acaba cumprindo uma pena de suspensão por falta de informação, porque ele poderia ter feito um curso e ter excluído essa pontuação. Se atingiu de 30, 32, 35, 39, ele pode fazer um curso para limpar, zerar essa pontuação e evitar a suspensão do direito de dirigir. Lógico, se consequentemente ele atingir os 40, suspensão. Então, 39 com 40, 79 pontos, a CNH desse condutor foi suspensa, Fred. Lembrando que é para quem exerce atividade remunerada com a carteira. É bom lembrar, porque senão o pessoal já vai começar a procurar. Eu quero limpar o meu prontuário. Não é assim, é para atividade remunerada, é isso? Exatamente. Mas uma curiosidade, viu? Você não exerce atividade remunerada. Porém, se você fizer uma avaliação psicológica com a proposta de incluir, você vai gastar R$90 e vai incluir o exercício da atividade remunerada na tua habilitação. Né? E, consequentemente, você terá o mesmo benefício. Porque o CONTRAN, por resolução, ainda não regulamentou uma comprovação que você deva comprovar que você exerça efetivamente uma atividade remunerada. Basta constar na CNH para ter esse benefício. E por R$90 você consegue fazer isso. Ou seja, a lei deixando os seus buracos ali que a pessoa pode, se quiser, ter esse benefício no sentido de... É claro, você não pode ficar repetindo, como já disse a Boane, você perde a carteira, mas assim, você está preocupado e você tem uma atividade remunerada, você fazendo o curso ali, e aí você acaba aí baixando a pontuação e podendo dirigir com muito mais tranquilidade, mas cumprindo a lei de trânsito, né, Boane? Não é para ficar, continuar a repetir os mesmos erros. É isso aí, a gente mostra as brechas da lei, a gente fala sobre a lei, mas a gente espera que o condutor, né, tenha
exercite uma direção segura, né? Porque a infração de trânsito, por mais que tenha essa flexibilidade de pontos, poxa, vai ter que pagar. Aí o condutor profissional pensa o seguinte: minha CNH vai ser suspensa com 79 pontos. Hoje eu estou com vontade, vou avançar 3 semáforos vermelhos. Prepara R$ 1.000 para pagar, para rasgar, né? Porque cada infração de trânsito no valor de 294, R$ 900 avançar 3 semáforos vermelhos, né? Eu acho que o profissional do transporte não está rasgando dinheiro à toa, não. Então, quer dizer, isso realmente é uma possibilidade para evitar um problema maior, né? O condutor perder o seu emprego, ser demitido por justa causa, porque se você é contratado para dirigir um ônibus e está com a habilitação suspensa, a empresa pode sim demitir por justa causa. Lógico, é uma discussão na Justiça do Trabalho, mas existe essa possibilidade, né? Então, quer dizer, agora só para a gente concluir essa questão também, eu quero lembrar aos condutores que estão nesse processo de suspensão, ou que vão passar pelo processo de suspensão ainda, que esse prazo de 6 a 12 meses tem que ter muito cuidado. Se entrar uma pontuação de qualquer que seja a infração no período de 12 meses, essa CNH será cassada, não mais suspensa. Se for abordado dirigindo, CNH cassada. Se cometer uma infração, CNH cassada. Se entrar uma pontuação na habilitação desse condutor que esteja cumprindo pena de suspensão no período de 12 meses, CNH cassada. O que é cassação? 2 anos sem poder dirigir. E após os 2 anos se reabilitar, porque essa habilitação foi cassada. Então, atenção aí, não vai inventar, tá suspenso aí a sua carteira, não vai inventar ficar andando, que aí vai ter aí a cassação, vai pior. Porque a suspensão é de 6 meses a 1 ano, Abone, só esse período é isso aí? Cumpriu a pena de suspensão, faz o curso de reciclagem, feito o curso de reciclagem e com pena cumprida, o sistema atualiza, normaliza a CNH automaticamente, né? É tranquilo aí. E, Abone, só para tirar essa dúvida, no prontuário, essa pontuação fica por 12 meses, depois vai caindo uma a uma, a cada período que completa-se a punição de 12 meses, vai caindo uma a uma, como funciona nesse caso, para o motorista que está ligado aqui com a gente saber. É exatamente isso, né? A pontuação permanece efetiva por 12 meses no prontuário do condutor. Por exemplo, hoje, dia 18 de março de 2026, cometi uma infração hoje, determinado ponto. Esse ponto está efetivo até dia 18 de março de 2027, né? Se hoje eu cometi uma infração, dia 18 de março de 2026, esse ponto fica efetivo até 18 de março de 2027. Dia 19, essa pontuação não existe mais, perde a sua efetividade. E é bom lembrar, até citar, a gente tá falando de pontuação de multa, e uma coisa que eu tenho citado muito aqui na cidade, dentro da cidade, e você deve ter observado também, como especialista de trânsito também, para alguns motoqueiros, alguns motociclistas, não tem mais farol vermelho. Dependendo do horário, porque às vezes a gente passa no farol vermelho, na madrugada tem medo, a gente vai e passa para não ficar parado, para evitar a possibilidade de assalto. Mas a gente está vendo aí, e a gente está vendo aumentando o número de casos, a gente relata muito do trânsito aqui, de acidentes envolvendo moto. Moto com caminhão, moto com ônibus, moto com carro, ou atropelamento devido ao uso de moto em relação a uma pessoa que está atravessando na faixa de pedestre, por exemplo. Como que você tem observado esse crescente número de motociclistas? Não são todos, mas tem muitos que não estão parando mais no farol vermelho. Continuam andando, inclusive, você está atravessando, você só sente um zoom, né? Só sente um ventinho passando perto de você. Como que você está observando isso? A gente sabe que tem um monitoramento aqui em São Paulo, tem as câmeras, tudo, mas é um número crescente de motos que não representam, não respeitam mais o farol vermelho. Não, realmente, toda razão, isso aí a gente vê na prática, né? Dificilmente o motociclista, lógico que você falou, não são todos, mas dificilmente o motociclista aguarda a abertura do semáforo para poder avançar o cruzamento, né? Desrespeitando a infração e cometendo a infração do artigo 208 do Código, a avançar o sinal vermelho ou de parada obrigatória, né? Infração gravíssima, 7 pontos, de R$ 294. E isso é comum nós observarmos mesmo. Lógico, não são todos os semáforos que têm radar semafórico. Alguns sim, outros não, né? E
O motociclista vai na sorte. Se ele não vê agente nenhum, ele avança o sinal vermelho e desrespeita, podendo gerar acidentes, né, e infrações de trânsito, que é o mais comum. Mas o risco é evidente, não tenho dúvida disso. Mas o que eu atribuo isso? É a falta de formação desses condutores, né? Não só dos motociclistas, mas todos os condutores teriam que ter um preparo melhor e informação. É mudança de comportamento, não tem jeito, a gente tem que falar isso todo dia, porque se nós não tivermos um processo de formação, de educação desses condutores, nós não vamos conseguir mudar o comportamento desses condutores. E os motociclistas têm uma incidência melhor, porque eles ganham por tempo, né, por entrega. E muitas vezes eles fazem uma conta burra, com muito respeito, mas eles arriscam cometer uma infração de R$ 300 para ganhar 20 toda hora. Né? O que eu acompanho de motociclista que tem multa de avançar sinal vermelho, de transitar em corredor de ônibus em faixa exclusiva, milhares de casos, milhares de casos. Então, muitas vezes, ele não se preocupa em fazer conta. Né? E quer dizer, tudo isso envolve questão de comportamento no trânsito, e isso nós só conseguimos mudar com educação. Não tem jeito. Bom, Abone, dúvida tirada, mistério resolvido, já soubemos aí da pontuação. Então fica para a semana que vem o combinado, Abone, que foi a minha sugestão da semana passada, que é, eu, por exemplo, eu nunca vi, nunca. Olha, Fred, olha, eu entrei com recurso, o Detran me deu favorável, não fui mais multado, não fui pontuado. Eu nunca vi. Até que nem se você responder alguma pesquisa na vida. Tem muita gente que fala, nunca ninguém me pesquisou, né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso, sobre recurso de multa. É lenda ou é verdade que a chance de você conseguir sucesso no Detran é quase que zero? Porque eu nunca vi ninguém falar que conseguiu ser vitorioso num recurso em relação à multa de trânsito. Combinado, Boni? Semana que vem pra gente falar sobre esse tema? Combinado, Pedrito. Recurso de multa, nós vamos falar, recurso nós vamos falar de defesa prévia, recurso de multa e recurso em segunda instância. Tem 3 fases de recurso. Deixa para a semana que vem. Uma perguntinha aqui para a gente encerrar. Você vai fazer a avaliação psicológica para incluir o EAR? R$ 90, viu, Fred? Grande abraço. Eu gostei da ideia, eu vou pensar, viu, Boi? Preciso até checar como tá a minha pontuação, apesar que ultimamente estou usando mais o metrô para vir para cá, por exemplo, então o risco tá menor, mas é bom sempre dar uma checada. Eu gostei da sugestão, a Boane deu uma bela sugestão aí, já que tem a brecha na lei, né? Não é nada de errado, a gente vai aproveitar. Nada ilegal. Nada ilegal. A Boane, mais uma vez, muito obrigado, ótima quarta-feira, boa semana aí, né? Desejo a você e até semana que vem, então, com esse tema sobre recursos de multa aí, tudo que pode fazer e se é lenda ou não esse negócio de que, não adianta, você entrou e não ganha, porque já é favas contadas. Tá legal, Buane? Um abraço pra você. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. A gente que agradece. A Buane sempre aqui falando do Código da Cidade, trazendo aí o Código de Trânsito para você, né? Trazendo informações importantes. Uma dica legal, é uma brecha da lei, né? Então aí o Buane também trazendo para você um detalhe interessantíssimo para você evitar essas pontuações que dão uma dor de cabeça. Você tem que fazer as contas direitinho para não fazer nada de errado. É importante seria não ter o erro, né? Você não cometer nada de errado, não ter a pontuação na carteira. A gente vai então para um rápido intervalo aqui no Cidade da Cidade. A gente já voltamos com mais informações, mais notícias, mas antes disso, vou até aproveitar, porque a Ari me avisou aqui, a gente agradece, porque, de novo, linha amarela, linha 4 do metrô, com problemas. E eu checando aqui, eu vou checar de novo, enquanto o Boni estava falando, estava olhando aqui, se você vai no metrô aqui, não sai do metrô, linha amarela, operação normal. Mas não está normal, não. Não está, de novo, problema na linha 4 amarela. Amarela com velocidade reduzida e aglomeração de pessoas. Tá aí, ó. Essa imagem é de hoje, tá? Aglomeração de pessoas para embarcar na linha 4 amarela. De novo, trazendo aí dor de cabeça para o usuário da linha 4 amarela. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que agora é motiva, não é mais via 4, né? Mudou aí. Tem até propaganda na televisão aí do motivo, o pessoal dançando no metrô, tudo feliz. Aí não dá pra fazer a propaganda, aí o pessoal tá tudo aglomerado, não dá nem pra dançar, nem sorrir. Tá todo mundo aí esperando o metrô, operação velocidade reduzida na linha amarela. E eu também já trouxe, aqui a minha experiência. Hoje, a linha 2 verde, também operação aí a velocidade reduzida e acúmulo de pessoas exatamente para embarcar no metrô. Né? Então,
Vamos saber, vamos ver se vai ter mais informações da linha Via 4, que agora vai mudar para Motiva, que cuida aí da linha 4 amarela do metrô. Então, dificuldade de novo na linha 4. Ontem foi entre a Fradique Coutinho e Faria Lima por 2 vezes, de manhã e de tarde. Hoje, de novo, lentidão no metrô. Vamos ao intervalo e já voltamos aqui no Cidade Dentro da Cidade para você, 8h47.